Bom dia a todos do nono ano, que é o professor Marcos de Geografia. Estou passando então para dar as orientações sobre a atividade dessa semana. Na verdade, essa semana não tem atividade, né? Essa semana é só o conteúdo. A atividade já foi na semana passada e na próxima semana eu coloco lá. Essa semana, então, só o conteúdo mesmo, beleza? Então, assim, ó, só quem recebeu de geografia, né, a recuperação, que foi encaminhada diretamente para os alunos que precisam fazer, faz e me entrega até a semana que vem, que é o prazo, beleza? Então, quem recebeu a atividade de recuperação tem que fazer, beleza? Agora que eu vou abrir, então, o conteúdo desta semana, que a gente já entrou no estudo ali da Europa, né? Então, eu vou abrir aqui, vamos. Então, assim, ó, esse texto, ele vai falar, então, sobre os aspectos econômicos da Europa, tá? Então, ele fala ali, primeiro, de algumas características do continente. Importante, eu vou falar um pouquinho hoje, mais superficialmente, apesar de ter 2 páginas, eu vou falar bem rápido alguns pontos, e na semana que vem, quando eu for da atividade, eu retomo e explico um pouco mais, tá? Então, ali, Europa. Primeiro, a questão do histórico de desenvolvimento da Europa, né? A Europa, ela foi ali durante pelo menos lá de 1500, né, arredondando até a Segunda Guerra, até a Primeira Guerra Mundial, ali no início do século XX, lá em 1914, era grande centro do mundo, né? Isso vai começar a ser modificado depois da Primeira Guerra Mundial, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Mas a Europa acabou colonizando, entrando em contato com povos do mundo inteiro, certo? Principalmente a questão econômica, né, se mostrou extremamente importante depois da Revolução Industrial, quando começou a indústria, na verdade, tá? E aí, a partir do século XX, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, quando há um declínio relativo do poderio econômico da Europa, porque ela perde o papel principal, né, para os Estados Unidos e para o Japão, principalmente, e depois também a União Soviética vai começar a aparecer ali durante o período da Guerra Fria, acaba surgindo aquilo que nós chamamos, ou que é chamado de União Europeia, né, ou a UE, que fazem parte o bloco dos países, principais países europeus, tá? E aí vem as características econômicas, tá? Eu vou falar, repetindo hoje um pouco mais superficialmente, na próxima aula eu retomo. Então, agricultura e pecuária, né? A agricultura e a pecuária, elas são extremamente importantes, tá? Para a economia europeia. A Europa, ela precisa importar muita comida, então há um investimento, há tentativa da Europa, das nações europeias, produzirem o quanto mais possível de alimentos, para não depender tanto das importações. Isso acaba afetando, claro, a economia quando tu precisa importar demais alguns produtos, principalmente alimentos, né? Então, ali já vai citando como os principais produtos agrícolas, né? O trigo, a cevada, o que mais que diz ali? Perdi aqui, centeio, batata, né? Enfim. E também depois tem a questão do cultivo das olivas, das videiras, com azeite, o vinho, né? E também o cultivo de frutas e legumes. E outra característica importante também, que é um certo investimento, é com a pecuária, né? Criação de animais e o extrativismo, daí só retomando a questão do petróleo ali, extremamente importante, como é no mundo inteiro. E uma curiosidade que é bem interessante, que eu vou dizer que eu não sabia disso até montar esse texto aqui. Eu não sabia que a União Europeia era a maior produtora de trigo do mundo. Isso eu desconhecia mesmo. Claro que ali seria o conjunto dos países que fazem parte da União Europeia, mas são os maiores produtores, no seu conjunto, o maior produtor de trigo do mundo. Isso é bem curioso, tá? Depois a questão da indústria, foi desde a Revolução Industrial ali, se tornou, né, o principal foco da economia, o principal setor da economia, sendo a indústria, mas que vem perdendo espaço para os serviços e o comércio, né? Então, a indústria, ali eu botei até uma ilustração da fábrica da Ferrari, a indústria automotiva na Europa é extremamente importante e grande, né, principalmente na Alemanha e na França. Só para pegar o caso da Alemanha, a gente vai encontrar a Volkswagen, a Audi, BMW, enfim, a gente vai lembrando que vão surgindo um monte de nomes. Na Itália também e na França, né, com a Renault, a Citroën, Peugeot, a Michelin, que criou o pneu, né, o pneu, a Hare, esse foi criado pela Michelin.
é francesa também. Então, a indústria francesa é extremamente importante. E ali uma ilustração também da Puma, porque o material esportivo, a gente sabe, né, é um mercado ligado não só ao esporte, mas também à moda, ao vestuário, e a Puma ali, mas a Adidas, enfim, Lecoq, Kappa, Umbro, são todas europeias também, certo? Serviços e comércio, então, principalmente ligado a transportes, bancos, serviços de internet e grandes, e a questão do comércio internacional, ou melhor, interno e internacional, mas também se destaca o turismo. Isso é extremamente importante para a economia europeia. O turismo, a Europa é o local mais atrai turistas no mundo. E a cidade de Paris, que está ali no exemplo, né, assim como Roma, na Itália, estão entre as cidades que mais recebem turistas no mundo, certo? Então, isso é extremamente importante. Então, como eu disse, esse aqui são alguns comentários mais superficiais. Já deixei ali uma ilustração do euro, né, que é a moeda europeia, e na próxima aula, então, eu retomo com mais informações relacionadas à economia, mas principalmente, claro, principalmente ligada à economia, mas também ligadas ao euro, beleza? Então, nesta semana, então, não tem atividade, só esse texto para leitura, e na próxima semana eu aprofundo mais o conteúdo, falo um pouquinho mais sobre a economia europeia, e aí tem uma atividade para ser realizada, beleza? Então, até a próxima semana.